Povo querido, paz, estamos aqui hoje para começar a falar de perdão. E eu digo começar, né, Paulo, porque a gente percebeu que não daria para falar tudo em apenas um momento. É muito tenso. Na verdade, eu acho que precisaria de vários episódios. De vários, mas vamos tentar resumir pelo menos em 2. E dividimos em 2 episódios o assunto de perdão, então nós teremos 2 semanas falando de perdão. Você vai ter que conviver 2 semanas com essa mesma roupa, né, Paulo? Tudo igual, né? Sim, pelo menos para ficar parecendo que tudo aconteceu no mesmo momento. Gravamos no mesmo dia, então vai ser assim, mas em 2 partes vamos falar de perdão. Então você acompanha a parte 1 hoje, nesta terça-feira, e a parte 2 na próxima terça-feira. E a partir de então, você terá os 2 episódios disponíveis, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Isso aí, o objetivo é que você tenha todo o conteúdo sobre o assunto. Exatamente, tá bom? Fique agora aí com a parte 1 e que Deus abençoe a sua vida. Povo querido, a paz do Senhor Jesus, espero que vocês estejam muito bem, que a graça do Senhor esteja sobre vocês, começando mais um episódio do nosso podcast Falando de Vida e muito mais. E hoje nós vamos falar sobre perdão, sobre os benefícios do perdão e os desdobramentos horríveis que a falta do perdão pode ter na vida das pessoas. Vem com a gente, comenta, compartilha, por favor, não deixe de curtir, compartilhar, comentar aí no nosso podcast, porque você realmente é muito importante e a sua participação faz com que nós tenhamos a compreensão de como você está recebendo todo o nosso trabalho aqui. Deixe-me dar a paz do Senhor para o meu amigo, parceiro, companheiro, pastor Paulo Fernando. Como diz o pessoal por aí, é nós. É nós, né, amigo? Mais uma vez estamos juntos aqui, eu e tu e eu, e hoje a gente vai falar de perdão. Muita coisa para falar de perdão, né? Perdão é um assunto sempre importante, sempre esquecido e que é necessário sempre se relembrar. Porque sem ele, na verdade, no nosso dia a dia, nós precisamos o tempo todo vivenciar, experimentar e executar o perdão, porque sem ele a gente não consegue seguir em frente. E à medida que todo dia a gente precisa trabalhar com a necessidade de perdoar, a gente tem que colocar em prática o perdão todo dia, porque todo dia alguma coisa acontece, não tem jeito. Então, e a gente precisa de perdão todo dia de Deus. Exatamente. E a Bíblia diz que o Senhor nos perdoa da mesma forma como a gente perdoa aquele que pecou contra nós. Então, se a gente quer perdão de Deus, tem que perdoar todo dia. Se a gente não perdoar todo dia, como seremos perdoados? E se é 70 vezes 7, aí o problema aumenta bastante. Então, viver sem perdão é um problema, amigo. E nos dias atuais, além de viver o perdão material, viver o perdão físico, ainda tem um perdão digital. Ih, rapaz. Porque toda hora tem alguém querendo te cancelar, toda hora tem alguém te excluindo, então... Alguém te atacando de forma deliberada, de graça, sem motivo algum, apenas porque você é você. Então agora ainda tem o perdão digital ainda. Essa é a nova modalidade do perdão, o perdão digital, e não temos como fugir dele. E a superficialidade, né, pastor? As pessoas estão convivendo menos umas com as outras e se conhecendo com superficialidade. Então não tem aquela necessidade. Hoje parece que tem especialista para tudo, porque Exatamente. As pessoas acham que por saber um pouquinho de algum assunto, ela tem o direito de se falar muito sobre ele. E assim mesmo dessa mesma forma são para as interações pessoais. As pessoas acham que te conhecem por alguma postagem isolada. E em cima daquela postagem querem te excluir, te cancelar, fazer uma reclamação, fazer uma postagem sobre aquela postagem. E dessa maneira a gente vai cada vez mais vivendo esse mundo vingativo, né? Porque um tenta destruir o outro com a postagem. Aí o outro vem e tenta rebater para poder se defender e ao mesmo tempo atacar. E ao invés de se perdoar, as pessoas começam a se destruir. Que mundo difícil, hein? E nem se percebe às vezes que é assim que se começam as guerras. Né? Exatamente, é desse jeito. Mas, gente, esse será o assunto que nós vamos tratar hoje aqui nesse nosso podcast, no nosso Falando de Vida e muito mais.
A gente sempre gosta de dizer que vida é falar da palavra, ok? A palavra de Deus é a fonte da vida, mas o muito mais se encaixa em todas as outras áreas da vida que também nós tratamos aqui sempre dos assuntos atuais, de tudo que for necessário. Mas sempre lembrando, meu amigo Paulo, que a gente faz isso com o foco na palavra de Deus, na verdade, no testemunho da palavra, sempre tentando de todas as formas apresentar nunca a nossa visão, mas a visão da Bíblia, a visão da palavra de Deus, essa visão imparcial que não olha quem é, nem da onde vem, nem para onde vai, mas que tem um caminho único para que todos nós possamos chegar ao céu. E é sobre isso que a gente mais uma vez vai falar aqui. Lembrando a vocês que estão conosco aí, o nosso Falando de Vida tem o apoio, o patrocínio do nosso Instituto de Educação Evolver, tá aí até na tela, eu estou até lendo aqui, Paulo, olha, do nosso Instituto de Educação Evolver, supletivo em 45 dias, cursos profissionalizantes, cursos técnicos, cursos e graduação 100% online e pós-graduação também. Se você está procurando crescimento e uma vida melhor, não só espiritual, mas profissional, e eu faço questão de dizer, a Bíblia diz que o apóstolo João falou, eu desejo que te vá bem na sua saúde, nos seus negócios, na sua vida, assim como bem vai a sua alma. Sua alma está bem? Ok. E as outras áreas da sua vida? Invista nisso, mude o seu foco para gerar crescimento também em todas as áreas da sua vida. Nosso Instituto de Educação Evolver, Rua Barão de Miracema, 461, Centro de Campos. Centro de Campos. O nosso telefone lá, 999 446200. Beleza, estamos juntos aqui. Me senti agora no tempo da rádio, que eu falava e o outro completava, né? Coisa fantástica, eu gostei dessa sinergia, meu amigo. Mas, Paulo, vamos falar de perdão, então. As pessoas, às vezes, nos pedem para continuar falando de alguns temas que parecem ser temas já muito esgotados, mas a verdade é que, por mais que possa parecer que já falamos muito sobre alguns temas, eles sempre são extremamente atuais. Há uns episódios atrás falamos de família, e por mais que pareça que falar de família é uma coisa rotineira e constante, sempre que falamos tem alguém que é edificado, transformado, modificado. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão conosco hoje, em alguns outros momentos em que verão esse nosso podcast ou ouvirão, que estão necessitadas de perdoar. Perdoar é mais do que uma escolha. Perdoar, eu vou dizer que é uma necessidade para quem quer ter paz na alma, saúde, tanto na alma quanto no corpo. Perdoar se faz necessário. Perdoar se faz necessário para se relacionar com as pessoas, e perdoar é necessário para se relacionar com Deus, porque o Senhor só concede perdão à medida que perdoamos. Se nós não conseguirmos perdoar, também teremos dificuldade de ter perdão. Jesus contou uma parábola para a gente dar o start aqui no nosso assunto, e ele disse que um homem devia uma pequena quantia de dinheiro a um outro, e esse outro, que era o credor daquele homem, devia uma quantia exorbitante de dinheiro para um governante, para o rei. Ele chega para o rei e diz, por favor, perdoe a minha dívida, ela é muito grande, eu não tenho como pagar. E o rei se compadeceu dele e perdoou a dívida dele. Quando ele saiu da sala do palácio, da casa do rei, ele acabou encontrando aquele que o devia uma pequena quantidade de dinheiro, e ao invés de atuar da mesma forma que ele recebeu misericórdia, ele agarrou aquele homem e disse, você tem que me pagar tudo que você deve. E aquele homem usou as mesmas palavras dele, tenha misericórdia de mim, estou em dificuldade, mas te pagarei. E ele não teve a mesma misericórdia. Porém, como essas coisas não ficam escondidas, alguém viu e contou para o rei, olha, aquele homem que te devia uma grana imensa, acabou de tratar um homem que devia pouco a ele da forma totalmente diferente que foi tratado. Então o rei mandou chamá-lo e disse, por que você não fez com ele o mesmo que eu fiz com você? Já que você não teve condição de fazer com ele o que eu fiz com você, você ficará preso até que me pague o último centavo. Só que com essa história aí, o senhor bota a gente numa situação, bota nós, a gente não, nós ser humano, não é todos nós isso. Numa situação muito complexa, porque nós fomos, né, perdoados de uma dívida que nós não tínhamos nem capacidade nenhuma de pagar, que foi o perdão dado por Jesus Cristo através do seu martírio na cruz do Calvário. Então,
mediante essa parábola que o próprio Jesus contou, Sim. na verdade ele estava exemplificando justamente sobre isso. Então, se eu perdoei a humanidade concedendo aquilo que ela era incapaz de alcançar, que era o perdão, sem que eu tivesse essa misericórdia, Perfeito. vocês devem fazer o mesmo agora com as causas menores, porque qualquer coisa na Terra, por mais complexa, a gente vai estar abordando aí, por mais complexa que ela possa parecer, ela é pequena quando Sim. comparada ao perdão que Jesus Cristo nos concedeu. Exatamente. A gente tem que entender nesse texto aí que tem uma dívida que é impagável, a nossa. Não tem como pagar. Vai pagar como? Não tem jeito. O que daria o homem em retorno pela sua alma para pagar? Não tem como. A nossa dívida, ela é realmente impagável, não tem como pagar. E tem uma dívida que é incobrável. Porque se eu sou incapaz de pagar a minha e eu fui perdoado dela, então eu sou obrigado a perdoar quem me feriu também e não posso cobrar dessa pessoa com 2 pesos e 2 medidas. Quero perdão, quero reconhecimento da minha fragilidade diante de Deus, da minha incapacidade de ter conseguido me comportar melhor. Deus me perdoa, ao mesmo tempo que a gente olha para quem nos fere, para quem nos machuca, para quem nos ofende e diz, por mais que o que você fez comigo é menor do que o que eu faço com Deus todo dia, eu não vou te perdoar. Isso é uma dívida incobrável, não dá para cobrar esse tipo de dívida, é um erro, um equívoco imenso. Mas as pessoas, os seres humanos, nós, seres humanos, às vezes temos dificuldade de entender isso e acabamos agindo assim. Mas, Paulo, algumas perguntas vêm à nossa mente sempre que a gente fala de perdão, e uma das coisas que eu gostaria de começar tratando aqui, nós dois, né? Mais uma pergunta que eu acho que muita gente faz é o seguinte: perdoar não é uma opção, perdoar não é uma sugestão bíblica, perdoar não é uma opção dada por Deus, perdoar é uma ordem. Nós precisamos perdoar. Eu acho que muitas pessoas não entendem essa necessidade e acreditam que vão conseguir se justificar diante de Deus dizendo assim, mas o que fulano ou ciclano fez foi algo muito sério, aquilo me magoou demais, foi muito difícil para mim, eu sei que o Senhor me compreende, essa expressão, né? Eu sei que o Senhor me entende, sei que o Senhor me compreende, sei que o Senhor sabe, eu sei que o Senhor vê, o Senhor conhece, essas expressões são usadas para tentar amolecer o coração de Deus, mas elas não funcionam. Então, eu acho que as pessoas precisam entender isso. Perdoar não é uma opção, perdoar é uma ordem. Perdoar é uma ordem. Eu deixei até um texto separado aqui. Vontade, amigo. Que é um texto que, na maioria dos lugares, independente se a pessoa é evangélica, se ela é católica, se ela é ortodoxa, existe uma oração que ela é muito feita pelo mundo afora, que é a oração do Pai Nosso, aquela que Jesus orientou, né? Sim. Lá em Mateus 6, ele fala assim, ó, vocês devem orar assim. Todo mundo gosta dessa oração, né? As pessoas são apaixonadas, é o que a gente vê muito se fazendo, vai se começar uma reunião, vamos orar o Pai Nosso, vai se concluir uma reunião, vamos orar o Pai Nosso. Isso até no mundo... às vezes fazem isso só religiosamente, mas fazem. É bonito. Sim. Então vamos ver o que tem nessa oração. Ele fala assim, ó, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a vossa vontade na terra como no céu. Dai em nós hoje o pão nosso de cada dia, perdoa nossas ofensas, como também temos perdoado aquele que nos ofendem. Da mesma forma, Olha só o que está aqui, ó. Ou seja, quando vem essa condição aqui, olha o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para Deus assim, ó, Senhor, perdoa minhas ofensas. Assim como eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. Sim. Aí fica agora a pergunta, Deus me conhece. Deus sabe quem eu sou. E é por isso. Então, da mesma forma que isso é da mesma forma, Deus me conhece. Para quem me viu abaixar aqui, que eu estou aqui com a perna cruzada, chutando o joelho do Paulo. Meu Deus, mas vai lá. Então, eles falam assim, Deus me conhece, Deus sabe quem eu sou. Talvez é exatamente por Deus te conhecer e saber quem você é realmente, que Ele talvez não vai dispensar sobre a sua vida o perdão que você está aqui pedindo. Porque você mesmo, na sua oração, você condicionou
Pai, eu quero ser perdoado por ti, assim como eu tenho agido com o meu próximo, Sim. assim como eu tenho perdoado ele. E se isso for verdadeiro, que maravilha, porque é isso que o Senhor espera da gente. Aí, depois que ele termina essa oração, ele fala assim, ó, pois se vocês perdoarem as transgressões uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Aí vem o que as pessoas não gostam de falar, que todo mundo gosta das palavras bonitinhas da Bíblia. Sim. Aí vem ele e continua assim, ó, mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará a transgressão de vocês. Ou seja, não é uma opção. Biblicamente não existe opção. Não. Eu preciso ter a compreensão de que porque eu quero. Eu não sei quem está nos ouvindo, quem vai ouvir depois, quem vai depois de muito tempo ainda ver e ouvir essa gravação, vocês vão entender isso, porque eu quero o perdão de Deus. Eu preciso do perdão de Deus. Eu vivo esta vida na expectativa de que lá na eternidade eu seja recebido através desse perdão. Sim. Porque só vai entrar quem tiver recebido esse perdão. Então, se eu quero ter aqui uma vida com a esperança de ter por Deus perdoado as minhas falhas e minhas ofensas, existe uma condição. Eu preciso da mesma forma fazer isso com o meu próximo. O tratamento tem que ser igual, não tem jeito. E não é só para aquele que está bem pertinho de mim, porque eu amo, não. Exato, Paulo. As pessoas confundem às vezes isso, né? Distanciamento com perdão. Às vezes elas confundem o fato de, não, mudei de cidade, mudei de lugar, mudei de país, fui para longe, já não vejo há décadas. Mas será que já perdoou mesmo não tendo que lidar com a pessoa todo dia? Essa é uma boa pergunta. E você tocou num ponto aí que me fez agora aqui pensar muito em uma situação que vivi uma vez. Estava eu na casa de um pastor e, de repente, a campainha tocou e era um outro pastor que eu conhecia também, que há 2, 3 anos tinha mudado de cidade e ele tinha saído do ministério onde estávamos, né? Foi para uma outra cidade, estava congregando em outro lugar e não tínhamos mais contato. Nem eu, nem o pastor com aquele outro pastor. E ele chegou e, pastor, recebeu. Quando ele entrou, ele falou assim, pastor, sua esposa está aí? Tá. E aí eu falei, vocês querem conversar? Não, pode ficar aqui. O senhor pode ficar, não tem problema não. E eu fiquei. E aí eu ouvi ele olhar para esse pastor e para a esposa dele e falar assim, tem 3 anos que eu não tenho paz. Pastor, por quê? Ele falou, porque tem 3 anos que eu fui embora daqui e eu falei muito mal do senhor. E eu prosperei, cresci financeiramente, meus filhos conseguiram bons empregos, está tudo bem. Mas eu não tenho paz. E eu perguntei a Deus por que eu não tinha paz. E Deus falou que eu precisava me consertar com o Senhor. Então eu vim aqui para pedir perdão porque não tem nada que seja mais importante do que Deus. E eu estou sem paz, sem a presença dele. E aí o pastor abraçou, choraram e orou por ele e ficou tudo bem. E eu fiquei aqui nesse momento que você falou da distância, lembrando disso. Às vezes tem pessoas que têm dificuldade de ouvir a voz do Senhor através do que estão vivendo e sentindo. Não conseguem entender que o fato de se distanciarem, tanto no tempo como fisicamente, no espaço, mudei de cidade, mas significa que eu já resolvi os meus problemas? Não. E isso serve para o outro lado também. As pessoas saíram de perto de mim precisando do meu perdão, e eu não concedi e o tempo passou. Será que eu já concedi o perdão? Será que dentro de mim o perdão já saiu? Ou eu ainda estou preso? Porque esse é um problema, amigo. O perdão não prende só quem precisa pedi-lo. O perdão também prende quem precisa liberá-lo. E esse é um erro que as pessoas cometem. Às vezes elas acreditam que um grande problema está do lado de quem errou e precisa pedir perdão, mas também o grande problema está do lado de quem foi ofendido e precisa perdoar.
E eu preciso perdoar até mesmo antes da pessoa pedir, porque o fato da pessoa não pedir não me libera para continuar tendo por ela algum tipo de animosidade, de raiva, de desejo, de vingança, de derrota. E aí talvez venha uma das perguntas que nós temos para essa nossa conversa aqui, que é o seguinte: qual a grande diferença entre perdão humano e o perdão divino? O perdão divino, ele, na minha humildíssima opinião, o perdão divino e o perdão humano têm uma diferença talvez básica e, ao mesmo tempo, aquela que define tudo. O perdão divino, ele realmente traz consigo o esquecimento dos fatos. O perdão humano, quase que impossível de que ele traga esquecimento. Você nunca vai conseguir esquecer o que aconteceu, mas você consegue viver, conviver sem que aquilo destrua você, sem que aquilo te machuque mais, sem que aquilo te cause feridas, sem que aquilo te impeça de avançar, de crescer, de viver, de conviver com aquela pessoa. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de limites, mas mesmo com limites, você tem que saber que é possível conviver novamente. Então, o perdão humano é impossível de te fazer esquecer, mas ele te faz conseguir novamente respirar e viver. Já o perdão divino, ele realmente joga no mar do esquecimento aquilo que foi feito. Essa talvez seja a básica diferença, mas também a mais importante de todas, porque por mais que eu perdoe, isso não significa esquecer. Deus já consegue esquecer, embora, se ele quiser, ele consegue lembrar também, mas né, Deus não perde nada, porém, ele não nega a si mesmo, a sua própria justiça, a sua natureza. Então, se ele diz que esquece, ele nunca mais te lança em rosto aquilo ali. Ele nunca mais vai usar aquilo ali contra você. E é aí, talvez, que seja o sentido de esquecimento mais fácil de explicar. Não é que o fato não aconteceu, não é que Deus não saiba mais que ele aconteceu, mas Deus não foge da sua própria natureza, então ele nunca vai lembrar daquilo que aconteceu, nunca vai usar contra você. Nós é que às vezes fazemos ele se lembrar, né? Porque a gente tem que também ter esse entendimento de que o Senhor, né, vou imaginar, eu cometi um deslize grande, independente da causa que foi, e eu vou agora, peço perdão a Deus por aquilo que acontece, e Deus ele me diz assim: estão perdoados os seus pecados, lancei no mar do esquecimento, e ele profere a seguinte palavra: vai, não peques mais. Paulo, então, essa pergunta que realmente as pessoas fazem muito, acho que é muito séria, dessa diferença entre perdoar e esquecer. Eu acho que nós mesmos, às vezes, temos dificuldade de esquecer, como você está dizendo aí, os nossos próprios erros. E eu não vou nem tentar entender, então, como é não conseguir esquecer o que os outros fazem. É preciso realmente a gente estar muito próximo de Deus para vencer isso, porque o esquecer é impossível, o perdoar é necessário. E aí vem um outro aspecto que eu acho que você, falando dele aí também, me trouxe muitas lembranças, que é justamente saber lidar com as lembranças dolorosas da vida. Isso é uma arte. A arte, assim, né? Porque é tão específico, né? Parece até uma coisa de artista conseguir fazer isso. Uma coisa que a gente precisa ter muito à tona, eu vou dar a minha opinião, né? Eu acredito que, humanamente, determinadas situações, é muito difícil nós, como meros seres humanos que somos, conseguir esquecer ou perdoar algo. Nós precisamos sempre da presença de Deus na nossa vida. Sim. Mesmo aquelas pessoas que não acreditam em Deus, né, tem a sua fé pautada em outra coisa qualquer, nós que acreditamos, entendemos que aquela pessoa, na verdade, ela precisa de Deus para poder reconhecer que precisa liberar o perdão. Eu acho que ficou aí uma necessidade, pastor, da gente também falar para o pessoal que quando o senhor falou assim, né, que a pessoa precisa liberar o perdão. Sim. Né?
Então, liberar o perdão ou você perdoar a outra pessoa também não é que você foi ofendido e você agora tem que se humilhar e ir atrás daquela pessoa para liberar o perdão. Você precisa, aí a gente precisa explicar... Não, sim, muito bom você falar isso. A gente precisa explicar para as pessoas que ela não precisa se humilhar, ela foi ofendida, porque de repente vai ter alguém falando assim, oxa, mas ele falou que eu preciso liberar o perdão, significa que a pessoa me fez maldade, eu agora vou ter que me humilhar e ir atrás daquela pessoa para liberar perdão? Não, o perdão tem que estar na sua mente e no seu coração. Sim, liberar de você, né? De dentro de você. Para que não ficar te machucando a vida inteira. Tentando explicar. O perdão está aqui, não é? Vamos supor, você precisa do perdão, ok? Eu vou... mas você ainda não quer pegar o perdão. Mas eu preciso perdoar, então eu venho e faço o quê? Coloco o perdão na mesa. Eu já liberei, eu já não estou prendendo mais o perdão, então o que aconteceu não me faz mais mal, eu não sinto nada, eu continuo vivendo a minha vida feliz, em paz. O perdão eu já entreguei aqui, já está aqui na mesa. Mas você, para recebê-lo, precisa fazer o quê? Eu preciso buscar. Foi o que aconteceu na história verdadeira que o senhor contou dos pastores. Sim. Quer dizer, o pastor que recebeu aquele outro pastor na sua casa, que foi uma surpresa para ele, porque eu não sei se ele lembrou do fato, se ele realmente se machucava com aquilo. Acho que nem sabia o que estava acontecendo. Ou seja, o perdão já havia sido automaticamente liberado, porque nem ele sabia. Mas a outra pessoa ficou com ressentimento, com mágoa e precisou, aí onde eu falei... E às vezes isso acontece, às vezes a gente magoa pessoas sem nem saber que magoou. E se as pessoas não falam, como é que você vai saber? E aí as pessoas ficam, às vezes, indignadas pelo fato, vamos supor, de você estar feliz e vivendo a sua vida, me fez mal, mas você nem sabe que fez mal, porque a Bíblia às vezes fala assim, se comer pão escandaliza, não coma. Mas como que eu vou saber que uma coisa tão simples como comer pão te escandaliza? Só se você falar para mim, olha, eu fico escandalizado quando você come pão. Aí eu vou saber. Porque como que eu vou saber que fazer uma coisa natural de todo dia vai te causar mal? Às vezes acontece isso, né? Muita. E talvez esse seja uma das coisas que mais acontece com as pessoas. E vou citar uma história verdadeira. Gabriel, meu filho, certa vez ele veio até mim e falou assim, pai, fiquei muito magoado com um jovem lá na igreja por uma situação que ele fez e isso está me machucando muito, eu não quero conviver mais. Não sei o que eu falei, não, negativo. Esse não é o procedimento. Porque esse jovem precisa saber de você que aquela ação que ele fez machucou. Porque, de repente, aquilo é involuntário, na cabeça dele aquilo não tem problema nenhum. Sim. E ele vai continuar fazendo, porque ele não sabe que aquilo te machuca. E se ele souber e continuar fazendo, aí é uma outra conversa que precisa acontecer. Aí ele foi, conversou, abriu o coração, aquele jovem falou, poxa, me perdoa, não sabia que isso te machucava tanto assim. Aí eu falei, aí passou um tempo, eu falei para ele, e aí? Não, nunca mais fez. Pois é, filho, você ia ficar sofrendo, romper com um relacionamento, sofrer, se sentir mal, porque ia continuar acontecendo. E hoje são amigaço pra caramba, quer dizer, ia deixar de ter esse convívio, de ter esse amigo. Porque você não falou. Paulo, isso é muito sério, porque às vezes a gente priva o outro de mudar. Exatamente. De crescer, de melhorar, porque a gente não fala, a gente simplesmente não diz, olha, isso aí está me magoando, isso aí está me ferindo. E no digital o que mais acontece é isso, essa superficialidade de relacionamento. Sabe, Paulo, você falou uma coisa muito séria e ficou aqui no meu coração enquanto você discorria bem e perfeitamente sobre isso, sobre a questão das pessoas não interpretarem mal a questão de liberar o perdão, e você explicou bem, a gente usou o exemplo da água aqui, mas também lembrei de um texto que as pessoas que querem ensinar os outros a fazerem isso, equivocadamente usam, e forçam as pessoas, às vezes, até a uma humilhação sem necessidade, não é? Porque quando Jesus falou que se você vier ao altar trazer uma oferta e lembrar que o teu irmão tem algo contra ti, vai e conserta-te com teu irmão. As pessoas confundem isso porque elas acham que, eu tenho que ir pedir perdão mesmo que não tenha feito nada. Não. Jesus falou assim, olha, você vem ao altar trazer a sua oferta. Está aqui minha oferta, Senhor. Mas quando você chega lá, lembra que o teu irmão tem algo contra você.
Olha, Paulo, imagine, você, de repente, viu seu amigo aqui cometendo uma coisa errada. Você, logicamente, não faria isso, mas imagine que você fosse uma pessoa de má índole e você usasse isso para me chantagear. Então, você está conseguindo um benefício meu porque você tem algo contra mim. Então, às vezes, esse contra é alguma coisa que posso te acusar. Pode ser porque eu fiz alguma coisa errada com alguém ou porque eu fiz alguma coisa errada com você. Então é isso que Jesus está falando. Você chega no altar e lembra que o teu irmão tem algo que possa te acusar porque você o ofendeu, você o feriu e você não se consertou com ele. Então deixa a oferta ali, vai lá, pede perdão a ele porque você machucou ele. E depois você volta aqui quando ele já não tiver mais como te acusar. Venha puro, venha limpo, venha preparado e purificado, e então eu receberei a sua oferta. Porque se as pessoas não entenderem isso, usam esse texto para cometer o erro que você bem chamou a atenção que não deve ser cometido. Até mesmo porque, às vezes, a gente tenta oferecer para a pessoa algo que ela não está nem desejosa e nem pronta para receber. E as pessoas, quando recebem o que não estão prontas para receber, costumam desprezar. É muito difícil você chegar para a pessoa, num caso desse, e falar, olha, eu vim aqui para me consertar com você, eu quero te entregar o perdão, e a pessoa falar assim, para, na verdade, eu que deveria ter te procurado, o erro é meu. Isso é raro de acontecer. Muito raro. Geralmente as pessoas falam, ó, eu estava esperando você vir mesmo, porque você acha que o errado sou eu, mas a culpa foi sua. Se aproveita daquela situação. Prova que você está aí é porque realmente não foi eu que errei. Então, ao invés de ajudar, a gente fortalece naquela pessoa a ideia e o sentimento de que está tudo bem e que pode continuar daquele jeito. Então, acho isso realmente muito ruim. Então, só completar com esse texto, porque enquanto você bem falava isso, esse texto ficou no meu coração, porque as pessoas usam para induzir as outras a cometerem esse erro. Paulo, mas uma outra pergunta aqui que eu queria te fazer, e já vou fazê-la, porém antes eu quero lembrar aos irmãos aí conosco, no nosso podcast, você conosco tanto pelo YouTube quanto nos agregadores de podcast, que você não deixe de compartilhar, curtir, de nos seguir, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe esse canal, ative notificações, deixe seus comentários, sempre muito bem-vindo. Lembrando a você também, como tem visto toda hora aqui, o nosso podcast ele é patrocinado pelo Evolver Instituto de Educação. Você tem supletivo em 45 dias, curso profissionalizante, cursos técnicos, graduação 100% online, pós-graduação, endereço Barão de Miracema 461, Centro, Campos dos Goitacazes, telefone 999-446200, DDD é o 22, tá bom? Tá aparecendo na sua tela sempre aí, e também lembrar da nossa igreja aí de Pregai, nossos cultos toda quinta-feira, 19h30 e domingos, 19 horas. Além disso, toda terça tem episódio inédito do nosso podcast no YouTube, estreia sempre terças às 8 da noite, mas você pode acessar a partir de então em todos os momentos, tá bom? A diferença é que terça você na estreia tem o luxuoso auxílio de estar junto com a gente lá, e a gente está lá comentando, respondendo, junto na estreia do podcast, né? Sempre uma benção. Mas, Paulão, uma pergunta que sempre fica, e as pessoas às vezes têm muita dificuldade em relação aos relacionamentos, por causa do perdão e de como continuar relacionamentos, é: quando perdoamos, 100% das vezes é necessário retomar a relação do mesmo ponto e do mesmo jeito, da mesma maneira que era antes? Perdoar significa reconciliação obrigatória, sem imposição de nenhum limite? Como que a gente enxerga isso? Nossa! Existe dois extremos quando se fala de perdão, né? Existem aquelas pessoas que acham que não tem que perdoar nada, existem aquelas pessoas que não acham que são carentes de receber perdão de ninguém, e existe aquele pensamento que eu preciso liberar perdão para qualquer coisa, e isso é fato, mas Sim. que eu preciso, depois de liberar esse perdão,
eu sou obrigado a ter um relacionamento normal, eu preciso ter uma vida normal como era antes do fato ter acontecido. Acho que essa frase é muito importante, como era antes. Na verdade, a gente precisa entender as duas situações. Perdoar é um ato unilateral. Só precisa de um do lado. Só precisa de uma ação. A minha. Eu fui ofendido, eu decido perdoar, porque essa é uma decisão minha. Sim, eu perfeito. reconheço que preciso, eu reconheço que sou falho. Olha só que legal. Eu perdoo por quê? Porque eu sei que eu também erro. Eu sei que eu também peco. Eu sei que eu também maltrato alguém. Eu sei que eu também faço com que pessoas fiquem irritadas comigo. Então, da mesma forma que eu quero receber o perdão dessas pessoas, quando eu as ofendo, eu também quero receber. Eu tenho que liberar o perdão para essas pessoas que me têm ofendido. Agora, da mesma forma que é unilateral, é uma escolha minha, uma decisão minha perdoar, e porque nós já aprendemos no início que eu preciso do perdão de Deus agora para que eu possa continuar com a minha vida. Então, da mesma forma que eu libero o meu perdão, porque eu quero receber de Deus, e nós aprendemos isso lá no início, Sim. que para que eu receba o perdão de Deus, eu preciso liberar o perdão. Agora, existe uma outra situação. Eu preciso voltar a ter o mesmo relacionamento com aquela pessoa que me ofendeu? A resposta para isso é não. Tá? Vamos imaginar o seguinte, vamos usar um exemplo. Imagina que aqui na minha mão eu recebo um corte aqui agora. Sim. Vai cortar, vai sangrar, eu vou dar ponto, e beleza, vou ficar curado, vou passar pelo meu tempo de dor, de amargura, de tomar os remédios, de preocupação, mas passou-se o tempo. Certo. Isso é como se fosse o perdão. O corte é como se fosse o perdão. Aconteceu o fato, o corte. Eu agora decidi perdoar, é a cura. Sim. E a cura é para quem eu vou liberar o perdão e principalmente para mim. Eu preciso entender isso, que a primeira pessoa que vai ser abençoada ao perdoar somos nós. É o ofendido. Exato. É isso que o ofendido precisa entender. Ele precisa tirar a amargura do coração dele, ele precisa tirar as dores, ele precisa tirar as âncoras que vão passar a travar a vida dele a partir daquele momento. Prendem completamente. Então, cortei. Vai passar pelo processo de cicatrização, que liberei o perdão, toda essa cura. Porém, vai ficar cicatriz no meu braço. Sim. Ou seja, na maioria, infelizmente, deveria ser o contrário, mas na maioria das situações onde eu libero o perdão, eu não vou conseguir ter o mesmo relacionamento. Por alguns motivos. Eu preciso, para que o relacionamento seja completamente restaurado como era no início, aí já não é unilateral, é bilateral. A gente precisa tanto que a minha cura e a minha liberação de perdão seja 100% verdadeira, e eu preciso que a outra pessoa reconheça 100% e queira mudar a partir daquele momento e retomar todo o início da sua vida como se nada tivesse acontecido. É muito difícil, mas é possível. Então, nessa situação onde eu liberei o perdão e o meu ofensor entendeu aquilo e conseguiu se consertar com aquilo e não comete mais aquela situação, eu consigo ter um relacionamento. Agora, existem situações que elas são tão dolorosas, muito difícil, tão marcantes, que é muito prudente para eu que fui o ofendido. Eu libero o perdão para ter a minha cura, mas eu preciso me lembrar, é a cicatriz. Eu preciso me lembrar daquilo para que aquilo não se torne a acontecer novamente. O que você falou é sério. O fato de ser possível não significa que seja obrigatório. Exatamente, não é. Que se eu impuser essa obrigatoriedade para as pessoas, eu posso estar facilitando o meu agressor. E empurrando essas pessoas justamente para isso, para o sofrimento contínuo. Porque para que um relacionamento seja retomado, como você citou, é uma coisa bilateral mesmo. As pessoas têm que mudar e restabelecer uma confiança que muitas vezes foi conquistada ao longo de muito tempo. E não dá para retomar isso com uma palavra só. Não dá para dizer assim, não, foi só um momento, nunca mais vai acontecer, e acreditar que toda a confiança vai ser restaurada com apenas uma palavra. Uma confiança construída ao longo de anos não se restaura em um minuto. Então, esse tempo e essa necessidade é que nos fazem sempre explicar para as pessoas. Perdoar é obrigação. Reestabelecer relacionamento como antes
É possível, mas não é obrigatório, porque todas essas questões dependem daquilo que aconteceu, de como foi. E aí você também tem a questão do estabelecimento de limites saudáveis dentro dessa situação. Distanciamento. Aprender a dizer não em algumas situações. E aí eu acho que a clareza precisa existir, dizer, olha, deixa eu te dizer, esses limites existem não porque eu não te perdoei, mas porque é difícil conviver, é difícil manter essa relação de confiança, eu preciso de um tempo, então não espere que eu continue a mesma pessoa a partir daqui. E o ofensor precisa entender Ele isso. Tem que respeitar. E provar que realmente, aí sim, a reconciliação ela pode ser possível quando o ofensor entende isso. E respeita. Respeita isso e prova com o tempo novamente, porque ele precisa do tempo, e prova com o tempo que houve realmente uma mudança. E é aí, muitas vezes, que esse pequeno ponto já demonstra que a pessoa não mudou. Porque ela chega e, isso é uma palhaçada, e já mostra, opa, é a mesma pessoa. Não teve mudança. Porque se houvesse mudança, a primeira coisa que alguém que ofende faz é respeitar a dor do outro. Entenderia. Quando a pessoa não respeita essa dor, esse momento e esse tempo, mostra que ela realmente não compreendeu o tamanho do problema, o tamanho da dor, o tamanho da ferida que ela causou. Então, essa imposição de limites, ela não é só uma coisa que é natural ou aceitável. Eu ouso dizer que ela é necessária. Em todos os momentos, ela é necessária ter limites para restabelecer as coisas como devem. A gente precisa também falar para o pessoal, porque essa situação toda ela é muito pessoal. Existem pessoas que conseguem lidar com determinados desafios de forma diferente. Todos nós somos diferentes. Então, é muito natural as pessoas, às vezes, um trauma muito grande que elas passaram, aquilo se tornar numa opção de vida dela para ajudar outras pessoas. Sim. Então a gente vê aí pessoas que passaram por um trauma muito grande, conseguiram liberar um perdão que é tamanho que até os nossos olhos a gente fala assim, caramba, como que essa pessoa consegue? Ela consegue. Não quer dizer que todas as outras vão conseguir. Ela consegue e usa aquilo como uma válvula motriz para ajudar outras pessoas a conseguirem, talvez não alcançar a liberação de perdão como ela, mas aprender a conviver com aquilo. Paulo, e é bom a gente falar para o pessoal aí que está com a gente, preste atenção, não estamos falando de perdãozinho porque bati no seu braço aqui, ô irmão, perdoa aí, errei aqui. Pisei no seu pé. Pisei no seu pé. Esse tipo de coisa a gente não precisa nem estar aqui conversando sobre isso, porque isso é normal, é natural. Toda vez que a gente fala dessas questões relacionadas ao perdão, nós estamos falando de questões que realmente ultrapassam a barreira do normal, do dia a dia, do comum. São questões muito mais profundas, são questões que causam danos realmente grandiosos à emoção, ao psicológico, ao corpo, à vida, à família, à igreja, à sociedade. Então, nós não estamos aqui falando de perdão do dia a dia, porque esse perdão a gente não precisa nem explicar para as pessoas. Elas já perdoam, elas já sabem, elas perdoam sem a pessoa nem pedir, a outra já sabe que está perdoado sem nem precisar falar nada, na maioria das vezes. É assim, são coisas rotineiras do dia a dia. Nós estamos falando de casos onde as feridas não se curam apenas com 2 minutos. Palavras. Entendeu? Não é uma questão de minutos. Ai, bati, pisei no seu pé. Tá doendo. Me perdoa aí. Não, tá bom. Passa a mãozinha assim, 2 minutos depois, tá tudo bem. Não é isso. A gente está falando de feridas realmente profundas, de coisas que machucam, de coisas que ferem, de coisas que, para perdoar, é necessário esforço, e para ser perdoado também é necessário esforço. É disso que a gente está falando, tá, gente? Porque às vezes parece que a gente está aqui falando de coisas que você diz assim, mas para mim não é assim, é porque talvez você, e tomara que esse seja o caso, que você nunca tenha passado por uma situação em que uma ferida foi tão grande, tão grandiosamente aberta em você, que você necessite realmente de um tratamento diferenciado para alcançar essa cura. Tomara que você nunca tenha passado por isso. E nem que precise, né? Nossas orações é que você nunca precise. Claro, a melhor coisa é não precisar. A melhor coisa da vida de qualquer ser humano é conseguir viver a sua vida nesse patamar aqui que nós estamos, sem precisar liberar... todas essas experiências. Né? Nem precisar de perdão, nem de liberar perdão para ninguém. Mas
Às vezes não é assim, né, amigo? Na maioria das vezes a gente vai passar por traumas que vai machucar muita gente. Paulo, tem uma outra pergunta que eu anotei aqui também, que eu acho que a gente não pode deixar de falar dela. Ó, é o seguinte: existe espaço para o perdão em situações extremas, como violência, abusos, traições graves? Eu começo dando a minha opinião e continuando dentro desse mesmo princípio que nós estávamos falando agora, que você bem dissertou sobre ele. Perdão nunca será uma escolha, nunca será opção. Perdoar é necessário, mesmo em situações extremas. E quanto mais extrema a situação, maior a necessidade de limites e mais difícil é a retomada de um relacionamento como antes. Ou, às vezes, nem nunca houve relacionamento e também não vai haver. Mas liberar esse perdão não é necessário por causa da pessoa e nem está ligado ao tamanho da violência, do problema ou da dor. Está ligado à sua própria necessidade. Tem um exemplo que eu ouvi uma vez que ele nunca foi esquecido por mim, porque é uma coisa que exemplifica bem essa situação. Conheci um obreiro da Casa do Senhor, região dos Lagos, do Rio de Janeiro, e ele foi traído pela esposa. Ele ia para o púlpito, pregava, perdoou ela voltou para casa, e ele continuou servindo a Deus e todo mundo aplaudindo a atitude dele, perdoou, ok. Só que depois de um tempo se descobriu que a casa dele era um inferno. Por quê? O perdão que ele concedeu foi um perdão, eu não sei nem como qualificar esse perdão, mas não foi um perdão real. Parcial. Porque toda vez que acontecia alguma coisa, ele chamava a mulher de nomes ruins, né, feios, indicando que ela era uma pessoa que não merecia estar ali, lembrava toda hora aquilo que ela tinha feito, que agora você é obrigada a coisa porque você fez isso, como é que você diz que não vai fazer isso, você não tem moral para... E a vida virou um inferno, até que a mulher não aguentou e realmente se separou. Ela disse, eu errei, tudo bem, você não precisava ter me recebido de novo em casa, mas me receber para ficar fazendo isso, também ninguém merece isso. Então, acho que isso exemplifica muito bem essa questão. Existem momentos que perdoar é obrigatório, mas restabelecer um relacionamento talvez seja impossível, dependendo da pessoa, dependendo do que aconteceu. E, às vezes, é muito mais honesto dizer assim, olha, eu te perdoo o que você fez, mas para conviver junto não dá mais. Ok, do que aceitar uma reconciliação e tornar aquela pessoa para sempre escrava daquela situação. Isso não é justo, isso não é honesto, isso não é bíblico, isso não é o que Deus faz conosco, então nós não devemos fazer com os outros, porque senão não receberemos o perdão de Deus também. Então, a dor, às vezes, ela se disfarça de um sentimento de vingança e de desejo de humilhação. Então, eu acho que é muito mais justo e honesto dizer não tem condição de conviver do que aceitar conviver só para tornar aquela pessoa humilhada todos os dias. Então, para mim, não importa qual a situação. Eu sei que algumas podem levar um tempo a mais, outras mais facilmente a gente consegue passar por aquilo, ok? Mas é importante entender, seja qual for a situação, perdoar é necessário. Reestabelecer relações nunca é obrigatório e, às vezes, eu nem aconselho. Às vezes, se a pessoa vier falar comigo, a primeira pergunta que eu faço é, tem condição de reestabelecer relacionamento? Por exemplo, Paulo, Deus nos livre, mas a gente sabe de situações onde parentes acabam abusando de crianças. Avô, tio, às vezes até pai, mãe. Terrível, né? O ser humano chega a um ponto, às vezes, que a gente até duvida da humanidade dessas pessoas. Porém, é possível, nós já vimos e sabemos que acontece. Eu te pergunto, fora as questões legais, e não vamos nem entrar nelas, mas às vezes a pessoa faz isso, é acusada, mas leva 1, 2 anos,
para o julgamento sair, às vezes responde em liberdade. Eu não entendo muito bem como a lei trabalha nesses casos. Quando eu digo não entendo muito bem, não é falta de conhecimento, é não aceitar mesmo, né? Que eu acho que tem coisas que não poderiam ser assim, mas quem somos nós para falar isso? Não somos aqueles que podem mudar essa história. Eu pergunto, você vai deixar o seu filho junto com aquela pessoa? Depois de saber de tudo isso, aí seria uma ignorância, uma incapacidade de percepção, seria uma coisa que deveria prender a própria mãe ou o próprio pai se permitisse um negócio desse como cúmplice. Porque se eu sei o que aconteceu, eu vou permitir a continuidade daquele contato, eu vou permitir que as coisas continuem do mesmo jeito, expondo meu filho ou filha à mesma situação? Então, não é uma questão de não perdoar, é uma questão de impossibilidade de continuar relacionamento em algumas situações. Alguém te pede um dinheiro emprestado, não te paga. Você não vai perdoar? Perdoou, ok, mas vai emprestar de novo? Pois é. Você está querendo o quê? Né? Não, se você não me emprestar é porque você não me perdoou. Diz o cara que está doido para dar um golpe de novo. Diz aquele que está interessado em usar a sua fé para te causar um prejuízo novamente, né? Que servo de Deus você é, hein? Diz aquele que está tentando usar a sua fé para submeter você à necessidade que ele tem e dessa forma te prejudicar novamente. Então, por mais que sejam situações extremas, eu acho que nós não podemos, de forma alguma, confundir as coisas, não é?